Exercício número 1. Escreva as seguintes medidas em notação científica. Letra A. O diâmetro da Lua. D igual a 1.740.000 metros. Letra B. A massa da moeda de 10 centavos. M igual a 0,0048 quilogramas. Olha só, pessoal. D igual a 1.740.000 metros. Você reescreve esse número com uma vírgula imaginária aqui após o último algarismo. E aí você vai deslocar essa vírgula até cumprir as regras da notação científica. Vai parar com essa vírgula até um número entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. Olhando isso aqui, eu vejo que eu consigo parar com essa vírgula imaginária no 1,74. Vamos lá, ó. 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta. Então esse número aqui, usando essa estratégia de andar com a vírgula para a esquerda, é igual a 1,74 vezes 10 elevado a sexta metros. Você foi dando pulinho com a vírgula até chegar no 1,74. Faz 10 elevado ao número de pulinhos. Fácil, né? Ó, vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notação científica. Esse número está entre 1 e 10 e depois dele vem uma potência de 10 inteira, 10 elevado a sexta metros. Então, o diâmetro da Lua pode ser escrito assim. Agora, a massa da moeda ela é bem menor que 1 kg, ela é 0,0048 kg. Então, ela é a divisão de 4,8 por alguma coisa. Essa divisão gera uma potência de 10 negativa, ou seja, vou andar com essa vírgula, que já está escrita inclusive aqui, até chegar no 4,8. Você poderia perguntar, mas não posso parar no 4 nem no 48? Calma. Vamos lembrar, a notação científica tem que ser um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Andando com essa vírgula aqui, eu acho 4,8 vezes 10 elevado a alguma coisa. Vamos determinar o que é isso. Menos 1, menos 2, menos 3. 4,8 vezes 10 elevado a menos 3. Na prática, significa o seguinte: 0,0048 é igual a 4,8 vezes 1 milésimo, ou 4,8 dividido por 1000. Então, essa potência de 10 aqui, essa notação científica, equivale a esse número cheio de casas decimais. Então, essa regra para escrever notação científica é muito importante, tá? Andou para a esquerda, potência positiva. Andou para a direita, com a vírgula, né? Potência negativa. 2. A tabela a seguir apresenta a área dos 5 oceanos terrestres. Escreva essas medidas em notação científica. Vamos lá. Oceano Pacífico, 156 milhões de quilômetros quadrados. De novo, aquela vírgula auxiliar lá no final. Vamos andar com essa vírgula até um número entre 1 e 10. Esse número é 1,56. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a potência de 10 elevado à oitava. 1,56 vezes 10 elevado à oitava quilômetros quadrados. Oceano Atlântico, 76 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. De novo a vírgula auxiliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,68 vezes 10 elevado a sétimo quilômetros quadrados. A vírgula aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6,86 vezes 10 elevado a sétima quilômetros quadrados. Oceano Antártico, 20 milhões e 300 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,03 vezes 10 elevado a sétima. Oceano Ártico, 14 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. De novo, aquela vírgula lá auxiliar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,41 vezes 10 elevado à sétima. Aí você me pergunta, e esse monte de zero que tinha aí? Para onde foi?
pode eliminar, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Você tirar esse monte de zeros aí torna muito mais fácil escrever a sua notação científica. Represente os seguintes números em notação científica. Está aqui, mais esse. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Lembre-se, potência de 10 negativa. Andei com a vírgula para a direita, tá? Então esse número aqui é um número bem menor do que 1, né? Ele é um número derivado de uma divisão. Então esse número aqui é uma divisão por 10 elevado a 7. É 1,4 dividido por 10 elevado a 7 ou 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Esse aqui já é interessante. Por quê? Porque você vai ter que colocar em notação científica o 0,007 e depois multiplicar com essa potência de 10 que você já tem. Lembre-se, esse número aqui não está em notação científica ainda. Ele tem um número que é menor do que 1 vezes uma potência de 10. Então, isso aqui ainda não é notação científica. É necessário, então, andar com essa vírgula até após o 7, ó. 1, 2, 3, ficaria 7,0 ou apenas 7 vezes 10 a menos 3. Esse menos 3 é do movimento com a vírgula, vezes 10 elevado a menos 3. Bom, lembre-se, ó, conserva a base e soma os expoentes. Na multiplicação de potências de mesma base é isso, né? Conserva a base, 10, soma os expoentes. Menos 3 mais menos 3, 10 elevado a menos 6. Efetue as seguintes conversões. Atenção, pessoal, muita atenção. Vou fazer essas conversões com prefixos físicos quando for possível, tá? Então, eu posso usar prefixos físicos ou posso usar multiplicações e divisões convenientes. Quando der, eu vou usar prefixo físico. Fica mais fácil, você vai ver que é muito melhor do que andar com vírgula ou fazer multiplicação com um monte de casa decimal. Olha só, 1 metro, esse não tem prefixo, né? Mas ele é equivalente a 100 centímetros, ou 10 elevado ao quadrado centímetro, só para a gente lembrar, né? Potência de 10 você escreve assim, 2 zeros é 10 elevado a 2. É 10 elevado ao número de zeros que esse número aqui possui. Agora, 1 centímetro para metro, você pode dividir por 100 ou pode usar o prefixo cent. O prefixo cent, eu expliquei lá na aula teórica, é 10 elevado a menos 2. Então, 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 metro. 1 metro para milímetro. 1 metro são 1000 milímetros. 1 vezes 10 elevado ao cubo ou apenas 10 elevado ao cubo milímetro. Lembra, ó, 3 zeros, 10 elevado ao cubo. 1 quilômetro, 1000 metros. Ou, se você quiser ir direto para o prefixo K, quilo, 1000. Muito comum em linguagem de internet, né? Um determinado youtuber tem 1K, 10K, 100 mil K, por aí vai, 100K, né? Esse K é 1000. Então, olha só, 1K, 10 elevado ao cubo, metros. 1 quilômetro, 10 elevado ao cubo, metros. Esse 1 aqui, que eu coloquei, nem é necessário, tá? Mas é só para você entender que se não fosse 1, fossem 3 quilômetros, seria 3 vezes 10 elevado ao cubo. 1 milímetro para metro, basta você pegar esse milho aqui, de acordo com a definição dele, que é 10 elevado a menos 3, e resolver o exercício. 1 vezes 10 elevado a menos 3, metro. 1 centímetro para milímetro, tá? Esse aqui eu não vou usar prefixo. Esse eu vou fazer pela definição. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Exercício número 5. Aqui é essencial. Galera, nós vamos fazer conversões de unidades de área de volume usando prefixo, sem andar com vírgula, sem usar casa decimal, sem complicar, usando definições diretas, muito simples, tá? Nós vamos converter letra por letra, um por um, e eu queria pedir de coração que você prestasse muita atenção nisso. É essencial para o resto da física toda converter dessa maneira que eu vou te mostrar aqui. Fica muito mais fácil.
5 quilômetros quadrados. Entenda bem, olha, 5 quilômetros quadrados são 5, parêntese, quilômetro, tudo isso elevado ao quadrado. Lembre-se, quilômetro quadrado é unidade de área. Não é só o m que está ao quadrado, é a unidade de quilômetro inteirinha ao quadrado. Porque é a multiplicação de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então, gera uma área de 1 quilômetro quadrado. Nesse caso aqui, 5 vezes essa área, 5 quilômetros quadrados. Bom, depois que você entendeu isso, você substitui o prefixo quilo por 10 ao cubo. E aí o metro que você queria já apareceu aqui, ó. Então você vai ter 5, que multiplica 10 ao cubo metro, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, potência de potência, né? 10 elevado à sexta. Multiplica os expoentes. 5 vezes 10 à sexta, metro quadrado. Olha só, 5 quilômetros quadrados equivale a 5 vezes 10 elevado à sexta metros quadrados. 3 centímetros quadrados para metro quadrado. Centímetro, C é 10 a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Você tem multiplicação dos expoentes, né? 3 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Atenção, tem que respeitar o sinal, tá? Esquece não. 2 milímetros quadrados. Mili, 10 elevado a menos 3, tudo isso ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Centímetro cúbico, unidade de volume. Centímetro elevado ao cubo. C é 10 a menos 2 ao cubo. Multiplica os expoentes, dá 10 elevado a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Milímetro cúbico. O m é um mili. 10 a menos 3. Elevado ao cubo dá 10 a menos 9. 8 vezes 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Eu queria muito que você prestasse atenção neste exercício. Faça todas as conversões de unidades no primeiro ano dessa maneira, principalmente em hidrostática, final do ano. Importantíssima matéria de hidrostática, tá? Vale a pena você sempre fazer conversões de unidades com prefixos físicos. É muito mais fácil. E a resposta aqui, ó, já saiu em notação científica, porque esse primeiro número aqui, convenientemente, eu já coloquei entre 1 e 10, tá? Mas nada impede, por exemplo, de alguém pedir assim, faça a conversão de unidade e escreva a resposta em notação científica. Então você teria que, primeiro, converter a unidade usando o prefixo e depois usar aquela regra da notação científica que eu expliquei anteriormente. Número 6, agora já uma questão conceitual interessante. Na foto abaixo você observa um avião reabastecendo outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? Pessoal, depende do referencial, tá? Um avião em relação ao outro, eu posso considerar que eles estão em repouso. Eles estão voando um em relação ao outro de maneira que um não aproxima e não afasta do outro. Então a posição, por exemplo, desse caça que está sendo reabastecido pelo avião tanque, a posição dele não se modifica em relação ao caça. Então eu posso... a posição do caça não se modifica em relação ao avião tanque. Então eu posso dizer que um em relação ao outro, os dois estão em repouso relativo, um em relação ao outro. Porém, os dois em relação à Terra estão em movimento. Então a resposta desse exercício é, depende do referencial adotado. Se for em cada avião, o referencial, repouso relativo, um em relação ao outro. Se for em relação à Terra, por exemplo, os dois em movimento. Se for um referencial mais distante ainda, em relação ao Sol, também estão em movimento, porque eles pertencem à Terra e a Terra gira em torno do Sol. Então a resposta do livro, né, depende do referencial. Ó. Um avião em relação ao outro está em repouso. Em relação à Terra, os aviões estão em movimento. Número 7. Um estudante ao assistir esta aula está em casa sentado em uma cadeira. Ele está em repouso ou em movimento? Explique. Novamente, repouso e movimento são conceitos relativos. Portanto, o estudante sentado numa cadeira em relação à casa dele está em repouso, com certeza. Mas em relação ao Sol, por exemplo, está em movimento. Por quê? Porque o estudante pertence à Terra.
está situado na Terra. E a Terra, em relação ao Sol, está se movimentando em torno dele. Então, o estudante, em relação ao Sol, está em movimento. Não precisa ser somente em relação ao Sol, tá? Em relação à Lua está em movimento também. Em relação a um carro que passa na rua, em frente à casa do estudante, o estudante está em movimento. Uai, como assim? Simples, olha só. Considere um referencial no carro. Em relação ao carro, a posição do estudante se modifica ao longo do tempo. Então é correto a gente falar que em relação ao carro que passa pela rua, o estudante está em movimento. Assim como também é correto falar que o carro em relação ao estudante também está em movimento. Então essa ideia de em relação ao outro, basta imaginar assim, as posições relativas deles estão se modificando, então eles estão em movimento um em relação ao outro, ok? Então ó, a resposta do gabarito, né, depende do referencial. Em relação à sua casa, o estudante está em repouso. Em relação ao Sol, por exemplo, está em movimento, acompanhando o movimento da Terra. Número 8, aí um clássico de prova, né, pessoal? Coloquei aqui para a gente discutir um pouco essa questão. Um avião voa horizontalmente e com velocidade constante. No instante indicado na figura abaixo, o piloto aciona um dispositivo e deixa cair uma caixa com alimentos destinada a náufragos que se encontram numa ilha de difícil acesso. Despreze a resistência do ar. Qual é a trajetória descrita pela caixa em relação, letra A, ao avião e letra B, à terra? Ao avião, é interessante discutir isso, porque olha só, essa caixa pertencia ao avião antes da queda. Então essa caixa se movimentava para a direita, junto com o avião, com a mesma velocidade do avião, desprezando a resistência do ar, ou seja, sem o arrasto aerodinâmico que o ar fornece, né? Que o ar aplica nos objetos em movimento, essa caixa continuará se deslocando para a direita com a mesma velocidade horizontal que o avião possuía. Imagina que o avião estava voando aqui a 300, 200 metros por segundo. Pá. Essa caixa andava junto com ele a 200 metros por segundo para a direita. Então, ao longo da queda sem atrito com o ar, devido à inércia, essa caixa continuará percorrendo 200 metros para a direita, ao mesmo tempo que ela desce tantos metros por segundo. É uma velocidade variável na vertical, tá? Na horizontal, essa caixa terá uma velocidade constante. Na vertical, a velocidade da caixa varia de 0 até um valor máximo que você aprenderá a calcular com equações lá na cinemática, numa parte chamada lançamento oblíquo ou lançamento horizontal, até mesmo queda livre, tá? Então, em relação ao avião, olha que interessante, essa caixa vai percorrer uma trajetória retilínea. Em relação ao avião, o avião anda 200 metros para a direita, anda não, né, pessoal? Voa 200 metros para a direita, essa caixa voa 200 metros para a direita, de maneira que ela vai se manter sempre em relação ao avião, abaixo do avião, acompanhando a trajetória do avião numa linha reta em relação ao avião. Então, se o piloto tiver uma câmera que puder filmar a trajetória dessa caixa, nesse exercício teórico, sem atrito com o ar, né? Sem nenhuma aceleração ou nenhuma variação de velocidade no avião, o piloto verá essa caixa descendo em linha reta. Em relação à Terra, um arco de parábola, muito semelhante àquilo que eu expliquei no trem e na aula teórica. Um observador situado na Terra veria essa caixa voando para a frente, com a velocidade horizontal do avião, simultaneamente caindo sob a ação da força-peso. E atenção, olha que interessante, isso aqui não é desenho animado. O objeto não voa reto e depois começa a cair, não. Isso aí, desenho do Papalégua que tem isso, né? Acaba a estrada, o bichinho anda reto um pouco, olha para baixo, vê que tem que cair e começa a cair. Puf, isso não existe na física. Na física é o seguinte, saiu do avião, o objeto já começa a cair. Mas em relação à Terra, ele cai ao mesmo tempo que ele continua voando para frente. A composição desses dois movimentos gera uma figura chamada parábola,
Como você está avaliando só um pedaço dessa parábola, nós dizemos que é um arco de parábola. 9. Um poste sobre a calçada está em repouso ou em movimento em relação à calçada, a um carro que passa pela rua e ao sol? Olha só, o poste em relação à calçada, repouso. Os dois não modificam sua posição relativa. Ou seja, o poste continua no mesmo lugar em relação à calçada. Então, o poste está em repouso em relação à calçada. Letra B. Em relação ao carro que passa pela rua. O poste está em movimento em relação ao carro que passa pela rua. Embora pareça meio estranho falar assim, ó, poste em movimento, lembre-se, na física, movimento é mudar de posição. E essa mudança de posição é relativa. Então, observe bem, o carro passando numa velocidade de 10 metros por segundo. Ora, o motorista poderia dizer que em 1 segundo o poste se afastou dele 10 metros. Então é correto falar o seguinte, o poste está em movimento em relação ao carro. Se você mudar o referencial, é correto também falar o seguinte, o carro está em movimento em relação ao poste. Letra C, acho que essa aí não tem erro, né? O poste está em movimento em relação ao Sol? Com certeza, porque o poste pertence à Terra e a Terra tem a sua trajetória ao longo do ano em torno do Sol, percorrendo uma órbita que você estudará ao longo da física do primeiro ano. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.